Então é isso aí, galerinha do sexto ano. Estamos de volta aqui no nosso canal Geo Escola. E como sempre, eu queria agradecer àqueles que já se inscreveram em nosso canal, que têm feito aí os comentários pertinentes, né? Comentários até interessantes a respeito do canal. E como sempre também tenho avisado que a intenção do mesmo é apenas estar relembrando, né, alguns conteúdos que são repassados aí em sala de aula. Para aqueles anônimos, né, que muitas das vezes visitam aí o canal, mas que não se inscreveram ainda, que por acaso achou interessante o título, faça aí, tá bom, os seus comentários, se inscrevam também, tá bom? A intenção mesmo é mostrar conhecimento, mini resumos daquilo que nós abordamos em termos de conteúdo. E para a galerinha do sexto ano aí, sexto ano A, sexto ano B, sexto ano C, e para os, mais uma vez, para os anônimos, né, estamos relembrando o que foi dito durante o bimestre, na qual falamos sobre questões ambientais. Já falamos aí um pouco sobre os biomas, né, na P1, né, ultimamente realizado, e na semana seguinte, aí, a próxima semana, e no máximo na outra, aí, já início do mês que vem, estaremos também realizando a P2 com o tema, com o conteúdo, questões ambientais ligado aí aos itens que podem ou não beneficiar o meio ambiente, prejudicar o meio ambiente, enfim. Bom, vou fazer aqui um mini tópico, um mini resumo, tá bom? Esse vídeo vai ser bem curto, uma vez que é o nosso último vídeo do ano, nossa última prova, então eu quis ser bem sucinto. Analisar na minha avaliação o significado, né, do termo desenvolvimento sustentável. O que é que isso incide, né? Quais são as características desse contexto, desse tema propriamente dito. Em linhas gerais, nós temos o significado básico, você utilizar os recursos que estão disponíveis hoje na natureza, utilizar esses recursos, mas com consciência, pensando nas futuras gerações. Então, analisando a grosso modo, desenvolvimento sustentável seria utilizarmos os recursos naturais com responsabilidade, saber harmonizar natureza, economia ou natureza, seres humanos. Então, na avaliação ou nas avaliações, atentem para isso, desenvolvimento sustentável. Outro tópico importante que vocês precisam estar atentos em relação ao protocolo de Kyoto, né? O que foi esse protocolo de Kyoto, em que consistiu, né, a sua realização. Como sempre eu falo, né, aquele resumo básico, né, é um documento que foi assinado por países que poluía e que estava emitindo, se podemos dizer assim, danos ambientais em grandes escalas, e esse documento foi assinado para que esses danos, para que essas emissões que estavam anteriormente em grande escala pudessem ser reduzidas em um tempo aí determinado. Em Kyoto, porque ocorreu em Kyoto, né, se eu não estou enganado, em 97. Então, analise o que foi esse protocolo, perdão, quais países, né, se comprometeram a assinar esse protocolo e quais foram os países que recusaram-se a assinar esse protocolo, por qual motivo. Então, analise a minha avaliação ou estude a questão do protocolo de Kyoto, que de antemão eu falo, foi um documento assinado aí por muitas nações tentando melhorias ambientais a longo e a curto prazo, certo? Na avaliação que vocês irão ser submetidos, algumas charges serão também analisadas. Então, sempre procure responder aquilo que for mais óbvio, né?
charges relacionadas à questão da poluição, a questão do desmatamento, né, a questão da contaminação dos recursos hídricos, né, das águas do planeta. Então, nessa linha aí, vocês devem analisar as charges que eu vou colocar. Outro detalhe que eu falei muito em sala de aula também diz respeito à biosfera, né? Aquela situação em que está entrelado aí os elementos que anteriormente havíamos dito. Então a biosfera ela é basicamente composta pela hidrosfera, pela atmosfera e pela litosfera, não nessa ordem necessariamente, mas esses três elementos que formam a biosfera, que no caso envolve aí o nosso planeta. Então hidrosfera, atmosfera e litosfera. A atmosfera envolvendo aí os gases, o ar e as camadas atmosféricas da Terra. A hidrosfera vai envolver todos os recursos hídricos da Terra, do planeta, né? A água em suas formas. E a litosfera relacionada aí com as partes da Terra sólidas, tipo as rochas, os solos, né? Que é a geomorfologia do nosso planeta. Então analise esse detalhe de hidrosfera, litosfera e atmosfera dentro do contexto da biosfera. Então, nesse contexto, tá bom? Para a prova, analisem o que nós falamos aí em sala de aula. Outro detalhe que eu vou dar uma olhadinha aqui rapidinho, mas só para não fugir da nossa reflexão, também vocês devem estudar o que de fato significa, por exemplo, o efeito estufa, né? Em que consiste o efeito estufa? Então, a maneira pela qual a Terra está sendo superaquecida, quais são os elementos que estão envolvidos nessa dinâmica de aumento da temperatura da Terra, na mudança climática, certo? Então, vocês irão explicar isso aí nas avaliações, a questão do efeito estufa, certo? Então, explicar as razões, eu não diria as razões, mas, na verdade, o que tem causado, né? O que tem causado aí esse efeito estufa. Geralmente, lógico que a queima de combustíveis fósseis, né? O desmatamento, o uso desses minerais fósseis em abundância, tem danificado aí o nosso planeta e aumentado, obviamente, esse efeito aí, tá bom? A superaquecendo a Terra, que causará sérios prejuízos, como o caso aumento dos níveis dos oceanos, em virtude, por exemplo, do derretimento das geleiras, destruições de ecossistemas, extinção de algumas espécies animais. Então, explicar o contexto, as causas, né, que acarretam aí o efeito estufa. Então, analise isso aí no seu estudo aí, no seu resumo de prova, para chegar na mesma bastante sabendo, né, bastante ciente dos nossos acontecimentos, tá bom? Outra coisa que eu gostaria que vocês estudassem, analisassem com muita veemência, é a questão do descarte, né? Como o lixo ele é descartado, o que seria necessário, o ideal, né, para o descarte desse material seria aterro sanitário. Será que esse descarte o ideal seria incinerar esses resíduos, né? Então analisar o destino, né? O destino dos lixos, né? Dos resíduos que nós produzimos. Então, o ideal seria de fato fazermos aí a destinação correta, né? Aterro sanitário, reciclagem e em poucos casos aí a incineração, porque isso também causa dano ambiental. Então, lógico que seria o ideal seria também reduzir o consumo, né? A fim de que essa redução pudesse diminuir também a quantidade de lixo, enfim. É uma questão para ser analisada em amplitude. Mas
no seu livro didático tem lá, né, tem lá as sequências, né, corretas para nós entendermos o que seria ideal em relação a esses resíduos que nós produzimos, tá bom? Então, galerinha do sexto ano, a prova ela basicamente vai se resumir a isso, as questões ambientais que nós falamos, então, estudar desenvolvimento sustentável, protocolo de Kyoto, destino ideal do lixo, causa e efeito, ou causas no caso do efeito estufa e análise de charges relacionada aí à questão ambiental, né? Fora isso, é aquilo que nós já vimos em sala de aula, já estudamos aí ao longo das semanas e ainda faremos as revisões presenciais, tá bom? Grande abraço para você, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários, tá bom? Falem aí o que nós temos que melhorar e nos próximos estaremos desenvolvendo talvez algo melhor, certo? Forte abraço e até a próxima, se assim o nosso Pai Eterno permitir.